E aí, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma técnica de estudos maravilhosa para você usar naquelas matérias tão difíceis que te dão dor de cabeça ou que você odeia muito, sabe? E para você conseguir estudar muito mais rápido. Um dia desses eu mostrei lá nos stories do meu Instagram que eu tava estudando usando essa técnica e muita gente falou que queria que eu contasse mais, por isso cá estou eu para isso. Então já deixa o seu likezinho se esse assunto te interessa, se você tem muita dificuldade com alguma área, tá? E agora vamos lá para aprender sobre essa técnica. Essa técnica de estudos se chama estudo dirigido e é como se fosse um estudo autodidata, tá? Mas calma, porque não é difícil. Na verdade, é bem mais fácil do que parece e é bem mais rápida do que outras técnicas de estudos que gastam mais tempo e mais esforço. E olha só, para você fazer o estudo dirigido, você precisa ter tido contato primário com a matéria. Mas Li, o que é contato primário com a matéria? Contato primário significa que você já teve alguma forma de contato com aquele assunto que você vai estudar. Então, por exemplo, você já viu uma aula na escola, caso seja uma matéria do colégio, né? Ou então já teve uma videoaula, ou leu a apostila, enfim. Então, para fazer o estudo dirigido, você já precisa ter algum conhecimento, mesmo que já tenha esquecido tudo, daquela matéria. Mas não necessariamente tem que ter feito um estudo ativo, porque o próprio estudo dirigido já é um estudo mega ativo, tá? Então, olha só como é que a gente vai fazer. Primeiro passo é você pegar, então, aquela fonte de conteúdo que você tem, né? Então, como eu te falei, pode ser videoaula, enfim. Pega aquela fonte de conteúdo e, em vez de você fazer um resumo normal, como a gente costuma fazer, para cada tópico que você deparar ali, você vai criar uma pergunta. Eu recomendo que você crie mais de uma pergunta, tá? Pelo menos 2, 3 perguntas por aí, por os tópicos que você deparar. Porque senão você vai acabar criando uma pergunta só e aí você não vai se aprofundar tanto naquele conteúdo. Então, crie perguntas para os tópicos que forem surgindo daquela matéria. E assim, não vai respondendo as perguntas ainda. Cria a pergunta e anota a pergunta. Se você puder fazer isso manuscrito, vai ser melhor ainda, porque você vai estimular mais o seu cérebro. Principalmente se você for uma pessoa sinestésica ou visual, tá? Mas, se você não tiver como fazer isso manuscrito, faz digitado mesmo, que já é melhor que nada. E olha só, depois que você tiver feito todas as suas perguntas, você vai responder essas perguntas. E você pode responder primeiro consultando o material ou sem consultar. Se você tiver mais tempo disponível, eu recomendo que você primeiro responda sem consultar o material e depois responda consultando o material. Mas se você não tiver, você já vai respondendo normalmente ali para você já ir exercitando então o seu cérebro, tá? E por que que isso funciona, né? Porque a partir do momento em que você já teve esse contato primário com a matéria, por mais que você tenha esquecido tudo, aquilo ainda está de alguma forma no seu cérebro. A curva do esquecimento não tirou 100% daquele conteúdo. É por isso que às vezes você acha que esqueceu tudo de um assunto, mas quando você vê uma palavrinha, dá aquele estalo e talvez você lembre, né? Então, como você tem aquele conteúdo já na sua cabeça, ele não é totalmente novo para você, no momento em que você vai fazer o estudo dirigido, você está ativando tudo aquilo de uma maneira muito intensa, porque para criar perguntas, você precisa raciocinar, precisa pensar, né? Por mais bobinha que seja a pergunta. E aí, na hora de você responder, principalmente se você fizer o esquema de responder primeiro sem consultar o material, depois consultando o material, você vai estimular mais 2 vezes o seu aprendizado, tá? E calma que não acabou ainda. A gente tem mais uma etapa que é mais fácil, digamos assim. E é o seguinte, depois que você já fez as perguntas e já respondeu as perguntas, não jogue fora essas anotações, tá? Porque para todo canto que você for até a tua prova, ou até você ter segurança com aquele assunto, leve as perguntas e as respostas, porque assim qualquer brecha de tempo que você tiver, você pode aproveitar para ler aquilo novamente, ou então para responder de novo as perguntas, responder de cabeça mesmo, sabe? E assim estimular o teu aprendizado de maneiras diferentes, em locais diferentes, o que ajuda muito a fixar aquele tópico que você tem dificuldade, tá? E assim, esse processo de criar as perguntas, ele é bem rapidinho. Não demora muito fazendo isso, não. Cria as perguntas assim, ó. Elas vêm na cabeça, coloca no papel, tá? Ou seja lá onde for que você vai anotar. Então, normalmente você demora aí uns 30 minutos criando as perguntas. Se você for criar umas 25 perguntas por aí. E aí depois, o tempo que você tiver, você vai respondendo. Então acaba sendo mais prático e mais rápido do que você parar pra fazer um resumo mesmo ali, ou então um mapa mental, enfim. E é um mega estudo ativo, beleza? E bom, se
você gostou desse vídeo e não deixou o like ainda, deixa aí, vai, não custa nada pra você e ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E além disso, se você não conhecia o canal, se inscreve, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo, tá? Big beijo, bons estudos e a gente se vê no próximo. Tchauzinho!